tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje começando o vídeo desta localidade aqui, ó. Então é um lugarzinho. Eita, pega quase que. É um lugarzinho top, né, rapaziada? E assim, mano, o que eu tenho pra dizer aqui pra vocês hoje? Eu acho que é a respeito da demora, né? Acho que é a respeito de como que a gente leva a vida e de quão imediatista que a gente é, né? Mas não de uma maneira sem nenhum sensacionalismo, né? Eu acho que de uma maneira geral a gente espera resultados rápidos, né? E quando a gente não obtém eles, acho que a gente fica bem desanimado, acho que a gente fica meio pai, a gente tende a parar com coisas que a gente até gosta de fazer se elas não dão resultado. Então, o quão atrelado é essa questão do gostar de fazer alguma coisa com o resultado que ela te proporciona. Isso é indubitavelmente muito atrelado às coisas que nós fazemos. E como que a gente sobressai essas coisas? Porque são coisas que não exigem esforço, então a gente continua fazendo sem mesmo a questão de ter algum benefício, de ter alguma coisa sobre um retorno sobre essas ações, né? São ações que nos anestesiam, mas quando realmente a gente precisa ficar cara a cara com situações que mudam a nossa maneira de pensar, a nossa situação, demandam energia, aí não tem um retorno rápido, a gente tende a parar logo. Essa semana que passou e as que tiveram, né, que eu fiquei um tempo sem postar, eu tava refletindo muito sobre a questão do caminho, né? Tipo assim, se eu parar, olhar, pensar, eu tenho certeza que eu tô indo pro caminho certo, que eu tô seguindo um caminho legal, que isso vai me deixar em algum lugar bacana. Pra onde é que eu tô indo, eu enxergo luz, eu enxergo beleza, eu enxergo coisas boas na minha vida. Mas ao mesmo tempo me dá uma ânsia de esperar chegar lá. E muitas vezes é um sentimento bom, mas ele vem atrelado ao beleza. Se eu vejo coisas boas é por quê? Porque pelas coisas que eu já tô fazendo por compulsoriamente, ou as coisas que as coisas que eu faço sem ninguém me mandar, né? As coisas que eu faço obrigado, as coisas que eu faço porque eu quero. Que é numa máxima, faculdade eu tô fazendo porque eu gosto. Mas será que se não tivesse bagulho de falta, se tivesse bagulho de prova, eu iria todos os dias? Fica o questionamento. Será que é uma coisa que você buscaria fazer todo dia se você não tivesse em posição de algo? Por exemplo, a faculdade, se você não fizer, você reprova, né? Você não termina. Então o questionamento é: quantas coisas que, se não existirem a obrigação, nós faríamos? E quantas coisas que, advindas de obrigação, elas, mesmo advindas de obrigação, elas partem e nós a fazemos sem obrigação, sem retorno, sem nada, e essas coisas estão nos levando aonde nós queremos chegar? Eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas a questão é: se eu imaginar que no futuro vai ser bom, eu negligencio o presente. Só que negligenciando o presente, eu começo a pagar o futuro. Ou seja, esse lapso temporal, racional, esse lapso racional. Uma vez que eu me enxergo bem no futuro, eu entendo que eu estou fazendo coisas boas. Só que uma vez que eu entendo que o meu futuro é bom, eu tiro um pouco o pé do acelerador do meu presente. Logo, eu espero uma coisa que eu deveria estar construindo agora. Uma vez que eu vislumbrei que era bom,
tirei o pé do acelerador, logo começa a se apagar lá na frente, enquanto aqui eu tô tranquilo. Então são duas forças opostas. E eu caí muito nessa máxima aí, eu percebo. Eu vislumbrei um futuro muito bom. Comecei a vislumbrar futuros muito bons. Comecei a ter certeza de que ia dar certo. Comecei a imaginar isso. Isso é muito bom. Imaginem, sintam já o sucesso, sintam a vida dando certo. Mas uma vez que você acaba negligenciando o presente, achando que o futuro se constrói pelas coisas que você faz obrigado, por exemplo, uma faculdade que se você não for você reprova e outras coisas, enfim, o trabalho, se você continuar indo você vai aprender e tal, você consegue evoluir, vai ter um retorno financeiro, enfim, coisas que você tem uma coerção do sistema que te obriga a fazer. Uma vez que você começa a pensar, não, eu continuando fazendo essas coisas que são as mínimas, que de certa maneira o sistema nos impõe a fazer, vai dar tudo certo. Errado, o nosso futuro começa a ser apagado pouco a pouco, porque é justamente quando as pessoas não estão vendo, quando a gente não está com vontade, quando a gente se tem prazeres momentâneos e prazeres futuros, é nessas circunstâncias que a gente acaba pesando a mão, escrevendo ou apagando o nosso futuro. A gente tem uma rota traçada já, muitos têm, eu pelo menos tenho já uma questão traçada já, a questão da faculdade, mas um caminho totalmente em aberto até lá. Eu não queria depender dela para conseguir me alavancar financeiramente e estruturar a minha vida. Não queria depender dela única e exclusivamente. Mas eu vejo que se for necessário, nesses 5 anos, se der tudo errado, nesses 4 anos e meio, der tudo errado, eu sei que dela eu posso confiar que eu vou ter uma renda bacana. Então, existem muitos nuances que rodeiam isso, mas eu acho que o principal é, às vezes a gente vislumbra o futuro e larga a mão do presente porque acha que ele já está feito. Pelo contrário, a gente tem que estar em constante trabalho. A gente está em constante trabalho. E na verdade, esses vislumbres de coisas boas são os maiores inimigos da ação, né? Porque o nosso cérebro ele não recebe a dopamina quando a gente conquista. Ele recebe dopamina, mais dopamina só de imaginar o que a gente pode receber. Então, motivo para a ação. A dopamina, a motivação é um motivo para a ação. Muitas pessoas acabam achando que é você conquistar tal coisa vai te dar dopamina. Só mas a dopamina ela é jogada no cérebro a partir do momento que você pensa que determinada ação pode gerar determinada recompensa. É nesse momento de você só imaginar que fazendo tal ação você pode ganhar tal recompensa, o teu cérebro já descarga dopamina. E quando você chega lá, não existe dopamina lá. Existe dopamina em você imaginar o tamanho da recompensa que você pode alcançar chegando lá. Então esse é um erro que as pessoas têm de achar que a dopamina é quando a gente alcança. Mas a dopamina é o ato de você ter um motivo para a ação. Você imaginar uma possível recompensa ao final daquele período. É ali que teu cérebro gera dopamina, libera dopamina. Então isso é muito louco, né? E quando a gente se coloca muito à frente, a gente se proporciona pensar, não, quando terminar a faculdade, eu vou me esforçar na faculdade, beleza, fazer só a faculdade aqui, mas enfim, vou terminar ali no meu caso, vou fazer a OAB, vou começar a advogar e tal, pô, conseguir umas clientela e tal, já sou conhecido e tal, vai dar tudo certo, já era, mano, já era. Você acaba entrando numa cápsula, né? Você acaba entrando num quarto de 4 paredes fechado, né? Você acaba entrando nesse enfoque aí de que essa é a única e plausível possibilidade. E você permeia esses 4 anos e meio cultivando isso, que não tá errado. Mas é muito mais do que isso.
E se você cultivar, beleza, mas existem grandes chances de você cair num desleixo com a faculdade e ainda continuar alimentando o sentimento de que não, quando terminar a faculdade vai dar tudo certo. E você não necessariamente motiva o esforço na faculdade, você só pensa na recompensa que ela pode te dar gerando dopamina, mas você não pensa nos atos paralelos e realmente se esforçar na faculdade. Não sei se estão conseguindo pegar o que eu quero jogar, a ideia que eu quero jogar para vocês, mas quão foda e perigosa ao mesmo tempo é essa perspectiva de você imaginar o futuro. Quão poderosa e ao mesmo tempo perigosa se você cair em quartos específicos dela, ela se torna. Então eu queria jogar essa ideia para vocês, essa reflexão para vocês, literalmente uma reflexão, não uma conclusão, mas uma reflexão sobre o presente versus o futuro imaginado. Porque a idealização de futuro Porque a idealização do futuro muitas vezes mata a execução do presente. Porque a gente já ganha dopamina de lá. Então eu queria deixar esse questionamento para vocês. Essa reflexão. O quão imaginar é poderoso. A questão de mentalizar a intenção. Até mesmo traçar as estratégias para chegar até onde você quer. Por meio da imaginação. Mas retratando que eu percebi que eu entrei nesses quartos ruins da imaginação e eu decidi trazer para vocês, né, para os senhores, ver se de repente esses quadros, esses quartos escuros da imaginação vocês não entraram dentro deles, talvez, porque essa que é a grande máxima, né? É uma ferramenta poderosíssima, só que também é destrutiva, destrói o motivo da ação também. Porque você se sente como se você já tivesse conquistado pelo sistema cerebral que te gera dopamina só de pensar na recompensa. Se você imagina isso, você acaba se desleixando com os processos, com os hábitos, até obrigatórios e não obrigatórios, e o como isso é venenoso, ao passar que a intenção é muito positiva. Se tornam duas forças antagônicas de paralisação. 2 menos 2 igual a 0. Às vezes você até se encontra em 3 menos 2 vai ficar 1. Mas se a 2 menos 2 vai ficar 0. Tu fica numa inércia entre imaginar e fazer, imaginar e fazer. Você acaba tornando nebuloso o futuro e procrastinador o presente. Então é o pior dos cenários e eu me encontrei nele nessas últimas semanas. Então eu venho relatar isso para vocês, o poder da imaginação versus a dopamina imediata que te tira o poder da ação do agora para escrever o futuro. Quando você pensa, quando você imagina demais, você acaba apagando de certa forma o futuro, porque você não executa o presente. E uma vez que você não imagina o suficiente, você acaba não escrevendo tanto quanto para chegar lá. Então é necessário equilíbrio nessa questão. Queria deixar essa reflexão para vocês. Valeu, mais um vídeo aqui do canal, anoitecendo aqui no lugar que estamos gravando hoje, né? Deixar um pouquinho vocês com as imagens aí. Mas essa que é a vistinha de hoje. Muito obrigado por assistir. Até mais. Volto compartilhando mais coisas da minha vida aí, qualquer dia desses.